Já voltamos, nós tínhamos lido então o primeiro capítulo da Epístola de São Pedro, né? E até o versículo 20. Eu vou fazer agora o finalzinho, a partir do 21, para que a gente possa continuar com o nosso entendimento. Por ele, vós crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem postas em Deus. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraterno, sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva e sua flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, é esta palavra cuja boa nova nos foi levada. Promete grandes coisas aqui ainda nesse estudo de hoje, né, Diácono? Profundo, muito profundo. Né? Começa falando dois pontos principais assim, que eu vejo, o padre vai confirmar. Primeiro, a nossa vivência como corpo de Cristo. Deus é amor, diz São João. Aqui São Pedro volta aquele mandamento do amor. Então, a característica, o distintivo é de nos amarmos uns aos outros. E é interessante, ele coloca ardorosamente. Não é amar de qualquer jeito, né? De maneira indiferente. Não, amar um ao outro com ardor. Não é aquele amor passível, acomodado, né? Não. É um amor que exige, né? Ativo, em que nós sirvamos o outro, que esse nosso amor seja demonstrado não apenas com palavras, mas através do nosso serviço ao irmão. A primeira carta de João falava exatamente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não apenas em palavras, mas em obras, né? É o que ele fala aqui. Então não é um fingimento, não é uma coisa da boca para fora. E o outro polo que eu percebo assim é a centralidade do Cristo Palavra, né? Voltando, tendo essa afinidade também com João, né? Que diz, no princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus e que ele traz a vida. Então aqui São Pedro, ou a comunidade petrina, também coloca essa centralidade da palavra de Deus. Então para ele a palavra é a boa nova, para ele a palavra é o evangelho, a boa notícia para a nossa salvação. O próprio Cristo, no final das contas, né? Mais uma vez, vamos lembrar São João, né? No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava voltada para Deus, se fez carne, né? Então aqui essa palavra que é colocada aqui mais uma vez é o próprio Jesus, né? E o evangelho que é Jesus também e que agora é anunciado e conhecido pela comunidade. Aqui veja que falando da palavra, né, ali no versículo 23, é muito interessante, fostes regenerados quer dizer o quê? Criados novamente. Vamos lembrar outra vez o Evangelho de João capítulo 3, no diálogo com Nicodemos de Jesus, é preciso nascer do alto, né, para entrar no reino de Deus, o novo nascimento. E esse novo nascimento, né, vem do anúncio dessa palavra do Evangelho e lembra naturalmente também regeneração, esse novo nascimento, uma liturgia do batismo, né, que é muito forte nesta carta aqui de São Pedro, embora apareça sempre nas entrelinhas, não explicitado. Mas ser regenerado, como isso acontece, né? O anúncio da palavra, a resposta de fé e a celebração do batismo, onde nós nascemos do alto e do Espírito por essa mesma palavra. E faz essa comparação, né? Essa palavra é uma semente, fostes regenerados, versículo 23, não de uma semente corruptível, mas dessa palavra incorruptível e permanente do Deus vivo. Essa palavra que é eterna, então, o verbo do Pai, né? Mais uma vez Jesus, e isso está comparado com o trecho anterior que nós vimos, né? Não fostes resgatados por ouro ou prata corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, né? Complementando então a sua paixão, a sua morte para conosco. Então são os bens eternos de Deus que nos são entregues em Jesus. O começo desse trecho, do bloco anterior, lá no versículo 13,
colocai toda a vossa esperança nesta graça que vos será concedida quando Jesus Cristo se revelar. Aqui está falando do quê? Da volta de Cristo, da parousia. Da né? parousia. E depois aqui no finalzinho, que nós vimos, quando fala esta palavra é a boa notícia que vos foi anunciada a primeira vinda de Cristo. Então nós estamos nesse tempo, São Pedro aqui nos dizendo, né? Já houve, já veio Jesus, já fez essa sua obra para conosco de resgate, de nos dar vida nova, perdão dos pecados e pelo batismo, né? Sermos renovados, mas estamos em trânsito, né? Até que volte Jesus. Então se complete essa salvação e essa nossa ida para a casa do Pai. Diácono, aqui no finalzinho, já a partir do 24, ele se reporta a Isaías, né? Sim, o texto de Isaías. No capítulo 40, versículos de 6 a 8. Então ele transcreve, não é? Que toda carne é como erva, toda sua glória é como flor da erva. Secou a erva e sua flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então ele se reporta a nossa limitação, a nossa contingência, a nossa finitude mesmo, enquanto criaturas de Deus. Mas ele nos lembra que quando nós aceitamos, fazemos a nossa opção fundamental pelo Cristo Palavra, aí então nós, como herdeiros da promessa, adquirimos esse direito, esse poder, a vida eterna, não é? E lembrando que aqui Pedro faz então essa tensão escatológica do já e do ainda não. O já e ainda no reino já está presente. Então ele já fala da revelação que já aconteceu e da revelação que acontecerá na parousia, aquilo que São Paulo diz, salvo engano, na 2 Coríntios, não é? Que os olhos não viram, jamais contemplaram. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, essa tensão escatológica. Nós já vivemos o reino, mas nós teremos essa revelação da plenitude na parousia. Parousia é a volta gloriosa do Senhor, que nós professamos sempre no nosso credo. E Isaías sempre tão atual, né? Sempre tão novo, vai fazer essa belíssima... Eu posso até colocar aqui um pequeno poema, né? Um poema. Onde ele realmente vai nos sugerir que saiamos da palha que morre, que seca, né? Que a gente possa então se tornar essa flor da onde poderá advir a vida eterna. É Isaías, para que a gente tenha a ciência, Isaías 40. Isso. Versículos de 6 a 8, no caso que São Pedro, a carta de Pedro cita aqui para nós, né? Ainda para esgotarmos um pouco mais esse assunto, nós temos uma questão aqui que é a obediência, né? 2 vezes é colocado isso nesse trecho para nós. Lá no versículo 14, como filhos obedientes, né? Não vos deixeis modelar pelas paixões antigas. E ali no versículo que foi lido agora, cadê mesmo? 24. 24? Não. 22. Pela obediência à verdade. Isso, 22, né? Pela obediência à verdade. Então, ele 2 vezes, ele cita aqui sermos obedientes a essa palavra que nos foi anunciada, que é o próprio Jesus, né? Com seu modo de vivermos. Vamos recordar, então, né? Se nós aceitamos pela fé, claro, devemos, então, pautar a nossa vida nessa obediência, como o próprio Jesus também o fez em relação ao Pai, né? Jesus é o enviado do Pai para nós e chega até a morte e ressurreição em obediência ao Pai, né, que queria então que ele fosse o Cordeiro, como nós comentamos, que viesse nos resgatar dos nossos pecados. Por isso mesmo, ele vai entregar totalmente a sua vida por nós, né? A gente pode lembrar um trecho bonito da carta, da Epístola aos Hebreus, que fala a respeito disso. Jesus como obediente. Hebreus 5, 8. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Bom, e também essa carta aos Hebreus vai falar do sacrifício de Jesus como aquele que se entrega como cordeiro, né? Que ele não é como
os sacerdotes do Antigo Testamento que oferecem às vítimas o sangue dos animais, mas a carta aos Hebreus fala, né, que Jesus, ele se faz, né, esse cordeiro, esse sacrifício da sua própria vida, seu corpo e sangue derramados por nós. E falando sobre isso, então, esse trecho da obediência também, né? Achou aí? Achei. Hebreus 5:8. Ele vai dizer, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição, se tornou para todos que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus obedece ao Pai e agora, né, nós também devemos obedecer a Jesus para entrar nessa dinâmica toda de entrega de vida e de salvação. Né? Isso é muito importante. Então, a obediência fica como um primado para essa questão do ser santo. Sim, e lembrando também, assim, complementando, né, o que o padre disse, São Paulo diz também aos Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Há uma afinidade muito grande entre Pedro e Paulo nessa questão da obediência, né, que diz, vamos pegar aqui na tradução da Peregrino, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a condição de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, mostrando-se em figura humana, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso. Então, pela obediência do novo Adão, que é Jesus, ele nos resgata pela sua morte, pela sua ressurreição, é exaltado. E Paulo... Nos resgata da desobediência do primeiro Adão. Da desobediência do primeiro Adão. E Paulo exorta também, exemplo de Pedro, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, esse primeiro aí que ele diz, entra a obediência do novo Adão em reparação à desobediência do antigo Adão, né, lá no paraíso. Muito bonito esse fecho, né? Muito bacana, gostei, sem porque dúvida. Na realidade, pela desobediência se derrubou o plano de Deus inicial, né? Isso. Mas pela mesma obediência é que nós vamos resgatar agora um novo plano que está por vir, que é a vida eterna, esse paraíso que uma vez não cumprido aqui, vai se cumprir na outra vida, né? É uma promessa vindoura agora, né? O versículo 17, né, é o que dá um comentário a essa questão da obediência. Se chamais Pai aquele que julga imparcialmente as ações de cada um, agir com cautela durante a permanência nessa terra, ou durante o nosso exílio. Então, aí que está, né? Aquilo que muitas vezes a gente já comentamos em outras ocasiões. Nós temos um resgate, né? Nós temos uma salvação que nos é dada como dom e herança a partir de Jesus Cristo, mas exige de nós essa postura, né, de obediência a Deus. Aqui coloca, nós chamamos a Deus de Pai, o que é uma expressão de carinho, né, de todo o amor de Deus para conosco. E também João falava isso, né? Vede que maravilha Deus fez para nós de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Porém, isso não quer dizer que não temos que ser obedientes a esse Pai, né? É amoroso, mas é exigente. Exigente. Como, né? Todo pai que quer ver o filho salvo. Exatamente. Ele exige, impõe regras, né? E espera que seu filho obedeça para que possa alcançar a salvação. E é muito importante também nós lembrarmos essa questão da obediência, porque quando Pedro diz que o sangue de Jesus já nos lavou de todo o pecado, que o profeta Isaías, no capítulo 53, e aqui Pedro indiretamente alude ao capítulo 53 de Isaías, que diz que o servo sofredor carrega sobre si todo o nosso pecado, nossa iniquidade, nós corremos a tentação de dizer, então nós não precisamos fazer mais nada, porque ele já nos lavou, já nos perdoou, então o que nós fizemos daqui para frente está de boa. Não, nós devemos viver essa obediência e essa imitação do próprio Cristo, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que foi obediente à vontade do Pai. Né? Por isso que ele faz, então,
esse paralelo, essa antítese entre a nossa condição anterior e a condição que nós devemos viver como cristãos, testemunhando a vontade do Pai. Jesus diz também no Evangelho de São João: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se nós amamos ao Pai e ao Filho, com a ajuda do Espírito Santo, nós devemos buscar, então, fazer a vontade de Deus na nossa vida e buscar obedecer, que é o tema, não é? Obedecer aos mandamentos do Senhor. Muito bem. O que mais, padre? Quer concluir alguma coisa da ideia? Eu penso, o senhor falou várias vezes aí na questão de exílio. Somos todos, todos participantes de um grande exílio. Quando foi expulso Adão e Eva do paraíso, todos nós fomos expulsos também junto com ele. Não podemos pretender que eles que receberam a condição de viver aqui a vida diante da visão de Cristo eterna e plena, que ele tivesse perdido e nós continuássemos com essa glória. É claro que todos nós perdemos também esse direito, né? Então, vivemos aqui em condição realmente de reparo, né? E para que essa condição se efetue, a obediência é um ponto principal. É como rezamos na Salve Rainha, né? Somos degredados filhos de Eva, né? Mas temos prometido para nós a casa eterna junto do Pai. Então, estamos nesse exílio aqui para chegar na morada definitiva. Outra vez, vamos lembrar o Evangelho de João nos discursos da ceia. Não ficai triste o vosso coração, né? Vou preparar para vós um lugar. E quando eu estiver preparado, virei buscá-los, né? Temos uma morada na casa do Pai. Muito bem, eu agradeço a presença dos meus mestres hoje, dos nossos mestres que estão aqui mais uma vez nos elucidando, nos esclarecendo, nos reforçando os pontos principais que nós devemos observar nessas leituras maravilhosas. Agradecer a sua presença e lembrar que se somos degradados, um dia seremos salvos. Já estamos salvos, mas é preciso que a gente dê o nosso ok através dessa obediência aos seus ensinamentos para chegarmos à glória eterna, que é tudo que nos é reservado. Fiquem com Deus, uma feliz semana e até o próximo programa Páginas da Bíblia.